seja bem-vindo a mais um programa Papo de Nutri. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo um infectologista que é referência aqui no nosso estado, Dr. Lorival Massola. Dr. Lorival, muito obrigada, a princípio, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco no nosso programa. Olá, Michele, olá a todos que nos assistem. Eu acho que o papo vai ser bom, né? Vai, com certeza. Doutor Lorival, quando a gente fala em infectologia, muitas pessoas não têm noção das competências da sua área. Fala pra gente, fala para os nossos telespectadores, quais as competências do médico infectologista? O que é sua área, como é que é? O infectologista, ele basicamente trabalha com doenças infecciosas e parasitárias, tudo que é germe, tudo que é micro-organismo, tudo que é bicho, e as doenças causadas por eles são de referência do médico infectologista. Mas geralmente tem um equívoco, a gente acha que o infecto só trata doença, e a gente tem uma ação muito forte em prevenção. De forma geral, as áreas que a gente mais atua é a prevenção e controle das infecções hospitalares. Então, basicamente, a gente trabalha com prevenção. Trabalhamos com a parte da AIDS, com a parte de infecção pelo HIV, de todas as ISTs. E essas doenças tropicais também é de referência para a gente. Mas uma área muito forte nossa é a preventiva. Por exemplo, a área da vacinação é uma área também de atuação do infectologista. Quando a gente fala em infectologia, nós pensamos automaticamente em infecção. Tem diferença da infecção para a intoxicação? Por exemplo, na área da nutrição, a gente fala muito de intoxicação alimentar, infecção alimentar, e às vezes a pessoa não tem a noção do que é a diferença. Explica pra gente um pouquinho essa diferença entre a intoxicação, a infecção, qual é a diferença básica entre essas? Isso é uma confusão comum que a gente vê, né? Na verdade, a intoxicação, conceitualmente, você vai adoecer porque você foi contaminado, ingeriu, ou algum produto que você comeu, geralmente tinha toxinas. E a infecção ela é causada diretamente pelo micro-organismo. Então, quando você come, por exemplo, uma maionese estragada, que tem a toxina da bactéria ali, e você ingere isso, você está intoxicado. Geralmente, a intoxicação, nem sempre você tem um quadro clínico de imediato, né? Porque a toxina já está pronta, então você ingere aquele alimento com a toxina, de imediato você reage, geralmente com vômito e o quadro de diarreia. Não significa e não tem relação com gravidade. Tanto a infecção quanto a intoxicação podem ser uma forma grave da doença. Por exemplo, o que diferencia, a gente pode dizer que o que diferencia também é o tempo de incubação, né, daquele patógeno ali, daquele micro-organismo. Essas infecções, elas podem ser de vários tipos, né? Geralmente a intoxicação ele é causado por um produto produzido por uma bactéria, por um fungo. Certo. Vou dar um exemplo clássico. O tétano, por si só, ele é uma intoxicação. Por quê? Porque a bactéria do tétano, ela não invade o meu corpo. Ela está localizada, por exemplo, numa furada de prego, ela começa a produzir a toxina, que é responsável pelos sintomas do tétano, e essa toxina que vai agir no sistema nervoso central. Então, conceitualmente, o tétano seria uma intoxicação. Mas, geralmente, a gente pensa em intoxicação é para o lado alimentar, tá? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, Michele, que a gente tem muita confusão no consultório, por exemplo, é entre infecção, período de incubação e doença. Eu posso ter a infecção, mas eu posso não adoecer. O que significa isso? Vou dar um exemplo clássico. Às vezes você tem em casa alguém com catapora. Infelizmente a gente ainda tem muita catapora, porque muita gente ainda não vacina. E aí a catapora é considerada uma das doenças mais contagiosas que tem. Se você não é vacinado, você vai adoecer com catapora. Porém, existem pessoas que se infectam com o vírus entra no corpo, você faz uma reação de proteção, mas não manifesta a catapora, não manifesta o quadro clínico. Então você teve a infecção, produziu a defesa, o anticorpo, né? Mas você não adoeceu. Um outro exemplo, nós consideramos que a população no Brasil adulta, na grande maioria, já entrou em contato com a tuberculose, que é causada por uma bactéria. Mas muita gente não teve a doença. Teve a infecção, porque é muito comum no nosso meio, mas não teve a doença.
Então, muitas pessoas, você vai fazer um teste que a gente chama de triagem de identificação, está lá identificando que ele se infectou pela tuberculose, mas não adoeceu. Nesse caso específico da tuberculose, que dá o diagnóstico de infecção, a gente precisa tratar para que ele não evolua com a doença. Então, infecção para a gente é o micro-organismo chegar ao nosso corpo e fazer um quadro, uma resposta, que pode ter uma manifestação de sintomas. Eu posso ter um quadro febril ou não com aquela bactéria, com aquele vírus. E quando você se infecta, você tem um período entre a infecção e o início dos sintomas. Esse que é o famoso período de incubação. É aquele período que o micro-organismo, o germe, a bactéria, o vírus, invade o nosso corpo, ele vai começar a produzir ali a lesão e você começa os sintomas. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu entrei em contato com fulano que estava doente e não adoeci. Calma que tem um período entre entrar em contato e o adoecimento. É esse período que a gente chama de período de incubação. Certo. Doutor, eu percebo que a infectologia é uma área da medicina que é assim, horizontal, né? Abrange todas as outras áreas. Por exemplo, o cardiologista vai cuidar do coração, o pneumologista vai cuidar do pulmão, o rim vai ser tratado pelo nefrologista. Quando, por exemplo, tem uma infecção ou qualquer tipo de micro-organismo que invada nosso corpo, todos vão precisar do infectologista, né? Me conta um pouquinho a sua trajetória na infectologia. Você sempre quis ser infectologista ou teve algum momento assim que você olhou e falou, não, a infectologia tem meu coração, eu gosto da... Você está falando isso, eu estava lembrando que no início da faculdade de medicina, bem no iníciozinho, eu ia ser cardiologista. E aí eu falei, vou ficar limitado só ao coração, né? Só a pressão, não, para mim eu quero saber mais, eu gosto de estudar mais. E foi quando eu comecei a ver que eu tinha aquela afinidade para tudo que era de infecção. Então, passava pela disciplina de cardiologista, eu gostava da parte da infecção. Passava pela disciplina da pneumonia, eu gostava dos antibióticos. E aí eu fui vendo que, na verdade, eu queria fazer infectologia. E você falou uma coisa muito certa, a infectologia ela perpassa por todas as especialidades. Nós não somos direcionados a um sistema único, até porque a gente é integrado, né? Então a gente consegue atuar no indivíduo como um todo. E cada vez mais a gente consegue avançar integrando com outras especialidades, por exemplo, mas com outros especialistas. Eu não posso falar de infectologia, falar de sistema imunológico, se eu não falar de nutrição, por exemplo. Então, quando eu estou acompanhando o paciente portador do HIV/AIDS, uma das coisas que a gente coloca no plano terapêutico é que ele vai precisar fazer um acompanhamento nutricional, mesmo ele achando que não precise. Por quê? Porque meu sistema imunológico precisa de uma boa alimentação. Então, o infectologista ele tem um campo de trabalho que vai para todo o organismo. E eu costumo dizer que a gente muitas vezes olha a infectologia, às vezes o próprio infectologista olha a infectologia de uma forma limitada. Eu olho de uma forma muito ampla. Eu olho muito mais para a questão preventiva, que às vezes até sai da infecção, mas eu falo de prevenção. Quando eu atendo um paciente, eu não fico restrito a dizer só, olha, você tem que vacinar, você tem que usar preservativo, evitando doenças. Eu falo sobre alimentação. Você tem que fazer uma atividade física, você tem que dormir bem, porque isso trabalha a prevenção das infecções de uma forma mais ampla. E eu acho que esse olhar do infectologista é algo que vem crescendo, ele vem ampliando isso. E eu costumo dizer que, pelo menos na minha área, na minha atuação, eu gosto de ser muito mais preventivo do que curativo. Eu gosto mais de evitar do que tratar. Eu acho que foi isso que me atraiu muito para o lado, por exemplo, da imunização, da vacinação. Porque é muito legal você trabalhar com pessoas sadias e evitar que elas adoeçam. Que eu acho que esse que é o grande que da infectologia, você vê essa área como uma área preventiva também. Óbvio que você vai ter um paciente com uma pneumonia, um paciente com uma hepatite, que você vai precisar tratar, mas principalmente atuar antes. E uma área que também me atrai muito dentro da infectologia e que vem crescendo é a parte do viajante, né? Às vezes a gente viaja. Eu tive uma experiência com meu filho em Fortaleza. A gente chegou no hotel mais cedo, então a gente foi
em um outro local, esperado ao tempo da entrada, e ele era criança, ele tinha 9 anos, e tinha um parquinho ali com aquático, ele entrou. Quando ele entrou, eu falei assim, Pedro, essa água está muito turva, você não vai entrar. Ele disse, não, eu quero. Batata. À noite, ele adoeceu, com vômito e diarreia. E aí, depois você vai estudar, isso acontece muito com os viajantes. Por quê? Porque aquela água, quando você viaja para um local, geralmente, quando sabe que tem esses quadros de diarreia, você deve tomar um medicamento para evitar. Assim como malária também você toma um medicamento para adoecer, assim como a febre amarela você toma uma vacina para adoecer. Então, essa área do viajante, que é mais ampla do que isso, óbvio, fala de altitude, de mergulho, ela é muito boa e é uma área que o infectologista cada vez entra mais trabalhando. Eu também tenho um Pedro em casa e eu passei pela mesma situação, mas só que para mim ainda foi mais complicado porque eu estava sem meu marido, estava só eu, meu filho e minha irmã, num outro país, e foi a mesma situação. Ele era criança bem menor do que, hoje ele tem 14, ele tinha 8, 9 também, e deu um problema fora com muito vômito, muita diarreia, e a gente fora do país. E aí depois que eu vim saber que estava tendo um surto naquele local, inclusive várias pessoas no hotel estavam apresentando os mesmos sintomas, muito vômito, muita diarreia, e parece que na época atribuíram a uma cianobactéria de lá do mar, lá do Uruguai, que nós estávamos na época. E é bem assustador. E nessas horas a gente entende, né, o que a importância do infectologista. Não, estraga as férias, né? Pois Porque você perde aí 5, 6, 7 dias com um filho doente e acaba estragando nossas férias. Você falou uma coisa que me lembrou o seguinte, por exemplo, estava tendo um surto de diarreia. Aí entra a vigilância epidemiológica, que é uma área de atuação nossa. Por quê? Quando você sabe que está tendo uma determinada bactéria, um determinado surto, uma determinada intoxicação, e isso é comunicado, normalmente aqui no Brasil seria a Anvisa, o Ministério da Saúde, ou a OMS mundialmente, você consegue buscar antes de viajar. Isso é a medicina do viajante. Eu recebi, faz um ano mais ou menos, um paciente que viajou para uma dessas ilhas famosas, eu não vou dizer o nome até para não gerar problemas. E lá tem um peixe conhecido que quando você come, você tem um quadro muscular grave que inclusive pode perder a vida. Aí ele não sabia, eu também não sabia. E aí quando eu fui pesquisar, é algo comum. E os viajantes que vão para essa ilha são avisados, olha, não coma tal peixe, porque comumente ele tem a toxina X e você pode adoecer. Então, essa é uma área muito importante da medicina do viajante e que o infecto atua. E é uma área, assim, extremamente nova e extremamente atualizada, porque tu imagina, tu tens que estar sempre buscando os informes, sempre a comunicação em saúde para saber o que está acontecendo. Ah, você vai para tal local, o que é que está acontecendo lá? Ah, tá aqui, ó, você precisa dessa vacina, você precisa tomar esse cuidado. Então, eu acho maravilhoso, eu acho fascinante você trabalhar com isso. É muito ruim quando você tem a consequência, como você teve com seu filho, tive com o meu, porque a gente fica desgastado e acaba perdendo as férias, né? Foi bem difícil mesmo. Então, desde a faculdade, você já sabia que o coração batia pro lado da infectologia? E foi muito estranho, né? Porque quando eu decidi que ia fazer infectologista, minha família dizia assim, mas o que é infecto? O que é isso? O que é que o infectologista faz? E na faculdade eu dizia assim, infectologia, né? Porque a disciplina não era muito boa. Você vai fazer, tem certeza que vai fazer infectologia? Eu falei, quero fazer infectologia. Eu dizia, eu sou abusado, eu quero fazer lá no Emílio Ribas ou no Hospital de Clínicas. Ah, tu não vais passar. Eu falei, eu vou passar. E aí eu fiz a prova de residência e passei nos dois. E foi quando eu viajei para São Paulo e fiquei meu tempo fazendo a residência médica lá. Eu já te acompanho há um certo tempo e eu sei que você é bem atuante nas redes sociais, sempre leva conteúdo informativo. Então, a ideia do nosso programa é justamente essa, trazer esse conhecimento mais aprofundado, mas nessa linguagem que as pessoas consigam acessar para poder usar no seu dia a dia. E eu acho de extrema importância esse nosso bate-papo, porque nós somos dois profissionais da área da saúde e a gente consegue levar, né, essa informação. Sabes como surgiu essa minha rede social? Porque eu tenho uma rede social minha, privada,
tenho a da clínica, que a gente fala só sobre vacina, e eu abri uma médica, que eu digo profissional. É porque eu tinha angústia, eu queria falar de coisas diversas, eu não queria falar só de vacina, eu queria falar de assuntos que puxam alimentação, que puxam... E aí eu iniciei. E o que me alimenta, na verdade, que começou a me alimentar, é esses bate-papos que a gente tem, sabe? Muita gente chega e pergunta, doutor Lorival, tal coisa faz bem para isso? É verdade que tal coisa funciona? Isso. E eu tive esse retorno muito bom, e estou tendo esse retorno muito bom. E aí começa a vir as sugestões dos nossos seguidores, fale sobre tal assunto. Aí você vai fazendo uma listinha, né? Falo, calma que o vídeo tá em produção, ele vai sair, só um pouquinho. E isso é muito bom, porque meu único objetivo com o meu Instagram, com as minhas redes sociais profissional, é informação. Eu não tenho nenhuma outra. E essa educação é como se eu tivesse um compromisso. Eu tenho um compromisso, eu venho de faculdade, de universidade pública, venho de uma residência pública, sou funcionário, servidor público. Então eu acho que eu tenho um compromisso de informar, sabe? Eu acho que quanto mais você informar de qualidade, mais uma informação técnica, desfazer esses mitos que a gente tem hoje, que são muitos, Michele, muito, você não tem noção. E eu vi o outro lado da rede social que eu não conhecia, né? Que é o lado agressivo, o lado das pessoas não concordarem, porque eu estou numa rede social, se eu vejo uma postagem e eu não concordo, eu simplesmente passo e não sigo. As pessoas não, elas vão lá, aí ela discorda e tem que te agredir, pá. Então isso é complicado, mas eu também passei, já sei como trabalhar isso. E eu digo para o pessoal que aquelas agressivas que ferem até o próprio algoritmo, eu mesmo deleto ou denuncio, mas tem aquelas que eu faço questão de responder, sabe? Eu acho que a gente não pode recuar. A gente não pode recuar porque senão quem está do outro lado falando mentira não vai... Eu recuo e vou até que a pessoa desiste e para de comentar lá na postagem. Mas eu gosto muito e eu me divirto muito, eu gosto. Eu que penso nos vídeos, eu que gosto de gravar, eu que respondo os comentários lá, as perguntas que fazem, porque eu acho que isso é muito gratificante. É um retorno que eu não tenho, por exemplo, no consultório, que eu não tenho na clínica, um alcance muito maior. Eu, por exemplo, abri a minha caixinha de perguntas no Instagram, dizendo que eu vim aqui e as perguntas que surgiram são basicamente aquelas que eu sempre vejo você respondendo nos seus vídeos. Da manga com leite. Pode manga com leite? Pode chutar. A gente pode... Nós vamos passar para um segundo bloco, aí no final nós podemos fazer esse Só quero saber de onde veio tanto mito assim, mas é muito. E para isso é cheio de desmistificar algumas histórias que temos aqui. Doutor Lorival, nós temos... vamos fazer um breve intervalo. Tem muito assunto ainda para falar aqui. Já já nós voltamos. E não sai daí que a gente vai conversar mais. Estamos de volta aqui com o programa Papo de Nutri. No primeiro bloco nós falamos de diversos assuntos relacionados à infectologia, um pouquinho da vida do Dr. Lorival. Dr. Lorival, na nossa região aqui, a nossa região é riquíssima em culinária, na gastronomia. Nós somos referência mundial no cenário da gastronomia e da alimentação. Com a alimentação, a gente sabe que a alimentação, a água é um veículo transportador de micro-organismos. E a gente tem muitas doenças que são transmitidas pela água e pelos alimentos também. Aqui na nossa região, na sua prática clínica, quais são as que a gente pode considerar de maior prevalência? Maior preocupação, né? A transmissão hídrica que a gente diz, ou transmissão fecal-oral, né? A contaminação da água e dos alimentos que entra no nosso corpo pela boca é uma das formas mais importantes de se adquirir um micro-organismo. Nós temos uma região tropical, vivemos numa região tropical e a gente vive numa região, numa cidade com problemas graves de saneamento. Né? Acho que esse é um ponto importante para a gente frisar, Michele. O outro ponto importante é a gente tem uma cultura muito grande de
abrir vendinha de comida em qualquer ponto, né? Sim. Às vezes móveis, bike, tudo. E isso carece de vigilância. Então a gente tem aí eu diria uma deficiência de vigilância, não só nos restaurantes, mas principalmente nessas vendas menores que tem. E aí a manipulação dos alimentos é um problema gravíssimo na nossa região. Então você vai ter aqui aquelas doenças de transmissão fecal-oral por manipulação dos alimentos, vamos dizer, um dia normal, sem enchente, você vai ter esse risco, e aí surge uma gama enorme de alimentos, de doenças, desculpa. A mais importante, vou citar algumas, é a febre tifoide, que é uma bactéria. Ela é uma doença gravíssima, ela gosta muito de ovo, muito de maionese, e ela é puramente contaminação. Essa bactéria é eliminada nas fezes, então alguém tem que estar com a doença e ela tem que de alguma maneira chegar no alimento e alguém comer esse alimento contaminado. Então a febre tifoide é um problema, e é um problema assim, não acredite que febre tifoide seja doença de periferia, por exemplo. A gente tem febre tifoide, já peguei vários casos de febre tifoide no consultório, de pessoas com uma classe social diferenciada que pegam porque comeram em algum local com uma deficiência de manipulação. Nós temos a hepatite A. A hepatite A é um vírus e ele é transmitido também pela forma fecal-oral, a ingestão de alimento contaminado com vírus. Nós temos as diarreias infecciosas de forma geral. A salmonela, ela é muito mais a salmonelose, a febre tifoide, ela é muito mais um quadro séptico. As doenças diarreicas bacterianas, tipo a Shigella, outras salmonelas, a Yersinia, dão um quadro de diarreia menos grave, no sentido de evolução, mas também que compromete muito o indivíduo. Também manipulação de alimentos. Então, isso aí são as principais doenças por manipulação. E nós temos aí todos aqueles vírus que dão diarreia em crianças, que são transmitidos também pela manipulação. Eu acho isso gravíssimo, Belém. Se você vê a manipulação de alimentos nesses pontos aí, é gritante. E aí eu queria ressaltar uma coisa só e um exemplo, tá? Em algum momento disseram para quem manipula alimento que luva resolve tudo. Aí eles pegam aquelas luvas de plástico, que é uma luva que não é apropriada, e eles colocam uma luva e eles mexem em tudo com a luva, né? Na comida e no dinheiro. No dinheiro. E eu já vivi isso um par de vezes em supermercados grandes. E eu mando tirar. Né? Vai comprar o pão, a pessoa está varrendo ali com aquela luva, aí já vou lhe atender. Aí vai e pega, eu digo, opa, você vai tirar a luva, vai higienizar as mãos, pegar no meu pão, né? Ah, mas eu não vou tocar. Não interessa, você está mexendo está varrendo, como é que você vai pegar em alimento? E eu vivi numa sorveteria famosa aqui de Belém. Ela estava contando dinheiro para a luva, ela foi servir o sorvete do meu filho. E aí ela ficou chateada, ela jogou a luva fora e disse, atende esse cliente chato aqui, porque... Mal ela sabia quem era o cliente chato, cliente chato. Aquilo eu fiquei tão chocado que você fica inerte, né? Porque você não sabe se você fala. Aí veio outra pessoa, serviu, aí eu fiz um vídeo, gravei, marquei o proprietário, ele veio pedir desculpa, e realmente é treinamento, é falta de treinamento. Então isso aí é gravíssimo aqui e transmite doença. Então fica um aviso para vocês aí, luva não resolve tudo e luva tem que ser trocada. A luva, se você for mexer no alimento ou for varrer, for fazer qualquer coisa, a próxima luva tem que ser descartada, usada, higienizada as mãos e calçada uma nova. E eu vou falar uma novidade para você não precisa usar luva para pegar em alimentos. Se você vai pegar na espátula para servir um pão, você pode estar sem luva, só que com a mão lavada e higienizada com álcool em gel, que é o mais importante, a higienização das mãos. E aí nós vamos para voltando às doenças que são transmitidas, a gente vai para aquelas doenças que são transmitidas em momentos específicos. Nós estamos no momento de chuva, né? Isso. Então, cheio de alagamento, e aí você tem uma doença que nos preocupa muito, que é a leptospirose. Isso. A leptospirose, ela ocorre o ano todo na nossa região, porque a gente tem muito roedor, a gente tem um problema grave com lixo em Belém, e lixo atrai roedor, e esse roedor tem a leptospirose.
não é só o rato, a gente tem outros animais que também podem transmitir a leptospirose. O problema do rato é que ele não adoece. Então, a partir do momento que ele pega a bactéria leptospira, ela vai ficar lá nos rins dele e ele vai eliminar aquela bactéria para o resto da vida, até morrer o rato. Ele não morre de leptospirose, ele vai morrer de outra coisa. Então, a leptospirose em períodos de chuva, ela é muito preocupante. A gente viu aí recente as pessoas navegando, tomando, brincando, etc. Isso é preocupante porque é água de esgoto, né? E se jogam em canais. Se joga em canais. E aí tem um problema. A leptospira, a hepatite A, as salmonelas, elas penetram pela mucosa. Então você não precisa ingerir a água, né? Toda vez que eu mergulho, de alguma forma eu vou engolir um pouco de água. Só o contato com a mucosa do nariz, com a mucosa da boca, já permite que o micro-organismo, o germe, penetre e vai causar doença. Então isso é muito grave. E eu queria dar esse alerta aí para quando houver enchente. Eu sei que às vezes a gente não tem o que fazer, mas se puder evitar, não pisar em água, tá? E se pisar em água de enchente, existe profilaxia contra a leptospirose, que deve ser buscada numa unidade básica de saúde, que é dada em dose única. E você tem aquelas doenças que são transmitidas por vetores, né? E aí tu tens uma gama enorme. E a gente em área tropical, a gente vou dizer, uma enciclopédia para essas doenças. Eu vou citar duas importantes para nós. Uma é a dengue. Então, dengue a gente convive desde sempre e é um problema porque a gente tem uma relação muito grande entre criadouros e a doença. A vacina, ela ainda não chegou para todo mundo, está chegando aos poucos, e dengue mata. E a gente vê as pessoas minimizarem dengue, né? Eu estou só com uma dengue, ou fulano está com dengue. Dengue é uma doença grave. E o mais interessante, o mais preocupante, dengue é uma doença de hidratação. Então, imagine, você perder um ente, um familiar, que podia ter sido hidratado com soro oral, com soro injetável, mas não foi porque não se fez o diagnóstico adequadamente ou não se fez o tratamento adequado. Então, dengue não é brincadeira e não é só uma dengue. Dengue pode e é uma doença grave que a gente tem que buscar ajuda, tá? E a outra é a doença de Chagas. Então, a gente viveu aí recentemente um surto de doença em Ananindeua e as pessoas ficaram apavoradas, pararam de consumir o açaí. Não é o açaí que causa a doença de Chagas, é o tripanossoma, é um protozoário que está no açaí. Então, o que causa a doença de Chagas é a má manipulação do açaí, tá? Então, não é deixar de tomar açaí porque o açaí está transmitindo doença de Chagas. É o açaí mal manipulado. Porque o açaí bem manipulado, seguindo todas as normas, jamais vai transmitir doença de Chagas. E doença de Chagas é uma doença gravíssima, né? Sim. Porque ela se confunde no início com várias doenças e é muito difícil de diagnosticar. Teve uma família no início desse surto que eu fui no hospital avaliar uma criança de 8 anos porque o pai estaria com febre tifoide internado. E aí eu fui ver a criança e falei, se é febre tifoide o pai, provavelmente a filha também é e tudo, mas a gente precisa pedir malária, Chagas e febre tifoide, pedir o exame. E era doença de Chagas. Então ela, o pai, a mãe e todos os irmãos tiveram doença de Chagas. Então essa é uma característica muito local da doença de Chagas, que é a transmissão oral. Porque classicamente a doença de Chagas foi transmitida por aquele bichinho, o barbeiro, né? Aquele inseto, que aí sugava o sangue, fazia o cocô, a gente coçava e penetrava pelo local que o sangue foi sugado. Só que para nós não, a doença de Chagas é transmissão oral. No início era muito contestado, né? Transmissão oral, doença de Chagas, há alguns anos atrás. E aí confirmou-se que ele é transmitido realmente não só pelo açaí contaminado, mas por alimentos que são manipulados, tipo caldo de cana. A gente tem na literatura surtos por caldo de cana que teve o mesmo problema. Não sei se quem nos assiste sabe como é que acontece isso. O barbeiro vem junto com os grãos de açaí. Olha como é uma nojeira, tá? Literalmente. Para ele transmitir, ele veio junto com os grãos, ele passou no processo, ele foi amassado, triturado com os grãos. Ou seja, literalmente, as fezes do barbeiro se misturaram
com o açaí e esse barbeiro, esse inseto tinha o trypanosoma, que é o protozoário que causa a doença. Então, esse é o problema. Se você fizer as etapas direitinho, a catação, depois você faz a lavagem, faz o branqueamento, todas as etapas direito, você não vai pegar a doença de Chagas de açaí. Aí entra uma coisa que é o nosso mal, né? É o mal da população, que é comprar o mais barato. E infelizmente um cuidado com o açaí adequado, com todos esses cuidados, faz elevar o custo mesmo, né? Então esse é um problema também. E entra também a questão da vigilância, né? Sim. Porque se você tem um ponto de açaí batendo açaí, tem que ter autorização da vigilância, e a autorização implica cumprir todas as etapas. Tá, teve diagnóstico de doenças de Chagas, como é que funciona o tratamento para essa doença? A doença de Chagas tem dois problemas. Você fazer o diagnóstico, porque por mais impressionante que possa ser, nem todos os laboratórios conseguem dar um diagnóstico preciso, e nem todo médico consegue fazer a suspeição, porque ele começa como uma febre, como outra doença, e muitas vezes confunde tipo com a dengue. Quando você tem a confirmação, você tem um medicamento oral que é dado especificamente pelo SUS, não se vende em farmácia, e esse paciente vai precisar tomar por um bom tempo, né? Por semanas, ele vai precisar ser acompanhado minimamente por 5 anos. Por quê? Porque a doença de Chagas tem a forma crônica, que é a forma que afeta o coração e o intestino. Então, após ele curado da forma aguda, você vai ter que acompanhar para ver se vai tudo bem e depois liberá-lo. Então, é um acompanhamento longo, precisa ser especializado, não dá para ser com quem não sabe acompanhar, porque você precisa de um olhar diferenciado desse especialista. Certo, doutor. Falando dos alimentos, a gente vê no supermercado, eu vejo que você grava muitos vídeos em supermercados falando de prevenção, né, de como a gente deve se prevenir para evitar algumas doenças, para ter mais qualidade de vida também. Mas nessa questão do supermercado, a gente vê que hoje, antigamente a gente não via, mas hoje a gente vê muitos alimentos cortados, muitas frutas, verduras cortadas já em bandejas. A pessoa tem que ter um cuidado redobrado, né, com essas frutas cortadas. Eu não compro. Pois é. Eu não compro porque ali foi manipulado, né? Isso. A gente já quer acreditar que foi manipulado adequadamente. Apesar de que o cortado ali você enxerga, né, se está boa ou não, eu prefiro ir lá com a casca e tudo e fazer inteiro, em casa. Né? Eu não compro. Supermercados tem que ter muito cuidado, viu? Porque experiência própria, alimento vencido, alimento azedo. Vivi uma situação engraçada e trágica, né? Porque eu estava esperando os amigos em casa e ela chegou com a carne para a gente assar. Isso era à noite, uma sexta-feira. Quando ela entrou em casa, eu falei, que fedor é esse? Ela disse, não pode, acabei de comprar aqui no supermercado X. Falei, tá estragada essa carne. Quando eu peguei, que eu ia assar, que eu cortei, estava podre a carne. Ela tinha acabado de sair do supermercado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, sim. Quando você compra carne, olha a textura, cheire se está ok, veja a validade, olhe se não está, a embalagem se não está furada, cortada, que às vezes acontece isso. Os outros alimentos, olhe sempre a validade. Eu sou mais detalhista porque eu vejo mais a composição também, né? Questão proteica e tudo. Mas pelo menos isso, a validade e fuja dos processados e dos multiprocessados. Eu tenho pavor dos multiprocessados, pavor no sentido assim de não gostar, não entra em casa, eu não compro. Às vezes chega por outras fontes em casa, mas eu não compro esses biscoitinhos, esses salgadinhos, eu fujo disso. Então eu acho que o mercado ele é um local muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado. Essas frutas aí eu prefiro não comprar, Michele. Mesmo que garanto que seja bem cortada, seja manipulada, eu prefiro eu mesmo comprar e fazer em casa, porque a gente vê no pão, quando você vai no supermercado ali, naquela área que é da padaria, você vê os absurdos. Sim. O infectologista é um terror, né? Você chega, a pessoa está servindo, olhar, está olhando tudo, né? Você está olhando a mão, a unha, se está pegando.
é muito bom, mas às vezes a gente sofre. A gente sofre por isso porque você vê coisas que as outras pessoas não veem. Às vezes, vou lhe falar uma coisa, é tanto absurdo que a gente vê em Belém que eu prefiro nem fazer. Às vezes eu desisto. Eu me lembro uma vez que eu fui tomar um tacacá. Tinha muita gente, tinha fila e tudo. E a mesma pessoa que estava pegando, eu adoro tacacá, adoro comida paraense, que estava pegando o dinheiro era a pessoa que estava servindo. Quando eu me aproximei, ela estava pegando o camarão com a mão. Entendeu? Aí quando eu estava na minha vez, eu falei, não quero mais. Desisti, pode passar a minha vez. Eu desisti porque eu não queria falar, porque eu vi que tinha tanta gente ali, ia gerar um problema e eu não queria também tomar um tacacá com a mão suja. Então, é muito comum. Acho que se você começar a pensar os pontos que a gente vê aqui, a gente vê muito absurdo, né? A gente tem que ter esse olhar muito atento, por isso a importância da informação, por isso esse nosso cuidado de levar uma informação de qualidade. E a nossa região é muito cercada de tudo que nós conversamos até aqui. E tem a questão do saneamento, tem a questão da falta da informação também de manipuladores, da falta de interesse, muitas vezes até dos órgãos do governo ou prefeituras de fazerem um treinamento com esse pessoal que manipula, porque tem toda essa regra de biossegurança que as pessoas realmente negligenciam. Eu sou da área da vigilância porque eu trabalhei muito tempo com controle de infecção. Então, é dentro da área da vigilância epidemiológica e sanitária. E assim, carece de gente. Não é uma área... O Brasil, ele dá show de bola de vigilância epidemiológica e sanitária. Mas quando você faz a descentralização até os municípios, eu estou falando de uma capital, a gente carece realmente de vigilância mesmo. E eu acho que é mesmo de gente, sabe? Acho que deveria ser uma área assim, bem mais investida, porque é uma área muito importante para tudo. E a gente está falando de alimento, né? Tem outras áreas de medicamento e tudo que a vigilância atua muito bem. Então, acho que essa parte ela deveria ser mais bem visualizada. E uma coisa que me deixa muito triste é a parte de educação. Assim. Eu acho que a gente carece muito, sabe? Um dos motivos de eu ter aberto as redes sociais é essa. Você não vê educação, você não vê o poder público, o município de Belém trabalhando. Isso. E eu acho que, na verdade, a gente não descobriu ainda o ponto certo. Porque a gente ainda está naquele momento de educação tradicional, né? Faz uma propaganda, faz um panfleto, faz isso. E será que isso chega com a minha população? Não chega. Sim. Então, essa parte, ela é muito ruim. E não é só para a parte de alimento, não, para a parte de infectologia, é geral mesmo, de acidentes, de orientações. Então a gente ainda não chegou nesse ponto de saber conversar com a população. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ser coordenador de DST e AIDS do estado e eu ia nos interiores. E tinha às vezes assim, Michele, que eu estava falando com a população, eu tinha certeza que eles não estavam entendendo nada. Sabe quando você tem certeza? Aí eu terminava, aí eu conversava com o pessoal que estava e falava, gente, ela não vai usar preservativo. Eles não entenderam nada que eu falei. A gente não está conseguindo. Não sei dizer qual é a fórmula, mas você não consegue. Está aí o exemplo que, infelizmente, os números de AIDS, agora que começaram a dar um sinal de queda, mas durante décadas é só aumentar. Né? Doutor, tem muito assunto, né, a área da infectologia na nossa região. Aqui nós estamos no coração da Amazônia, então, além da alimentação, tem tantas situações, por exemplo, a nossa praça com as garças. Há umas semanas atrás teve aquela situação, né, do rapaz que faleceu. Aí as pessoas têm medo da garça. Explica pra gente um pouquinho dessa... Na verdade, esse fisioterapeuta, não foi? Tudo indica, eu não conheci o caso, que foi o Cryptococcus, que é um fungo que a gente inala. E ele penetra no pulmão e o grande problema é que ele vai pro cérebro e ele dá uma meningite gravíssima. Mas não é a garça o problema, né? Tanto é que o maior vetor na natureza é o pombo. São as fezes do pombo. Como é que acontece? Aves, elas se alimentam e o fungo está ali na natureza, então elas ingerem junto com a comida deles, com
madeira em decomposição, folha em decomposição, e aí o fungo passa pelo trato intestinal das aves e são eliminadas nas fezes. O problema não são as fezes, o problema é o acúmulo das fezes, que aí ressecam, e quando resseca, sobe poeira que a gente não vê, sobe o que a gente chama de aerossol. Esse aerossol contém partículas várias, dentre elas de fungo, e é isso que a gente aspira. Então, provavelmente ele caminhava ou andava com frequência ali naquela região da Batista Campos e acabou se contaminando. Eu acho um risco. Eu, particularmente, Michele, acho a Praça Batista Campos belíssima, mas eu evito, tá? Porque é muito pombo e eu sei que é um risco, e às vezes que eu preciso cruzar ali, eu uso a gola da minha camisa, tampo o meu nariz, que não é tão eficaz, mas eu evito passar. Como é que eu resolvo isso? Limpando, não deixando acumular fezes. E aí vai uma dica para quem tem pomba, ave em casa. Antes de limpar, tem que molhar, porque quando você varre as fezes de aves secas, você levanta a poeira. Então é muito melhor você molhar e tirar com a pá, entendeu? Perfeito. Aí teve a situação agora, né, do navio que todo dia não tem sossego, né? Não tem. Na verdade, isso tem muita relação com essa mudança, né? E a tendência é piorar. Porque, olha, você está numa região tropical, aí você desmata uma área, você está cheio ali de germe, micro-organismo, de vetores, eles têm que migrar. Então, junto eles vão achar um outro hábitat. E esse outra residência que eles vão morar é cada vez mais próximo da gente, do homem. Nesse caso, o navio é o hantavirus. O hantavirus ele é transmitido por fezes, urina e saliva de ratos, de roedores selvagens. O roedor humano, o roedor doméstico, não transmite o hantavirus. E aí você, do mesmo jeito, você inala o vírus vindo dessas fezes. Nesse caso específico desse navio que saiu da Argentina, que a gente já tem 7 casos, contabilizando 3 mortes, a OMS levanta a possibilidade da transmissão entre pessoas, porque tem uma cepa do vírus chamado Andes, que ela é passada pelo contato íntimo. E quando a gente diz contato íntimo, é aquela pessoa que dorme junto, que come junto, que se beija. É esse contato, não é passar perto e pegar. Então eles acreditam que alguém com o vírus já tenha embarcado e aí contaminou as outras pessoas. É uma doença gravíssima. O rotavírus é uma doença grave porque ele dá uma pneumonia grave, hemorrágica, e não tem tratamento. Então é muito difícil você pegar um paciente com rotavírus, porque você não tem o que fazer. Você vai levar para a UTI, vai tratá-lo até a doença passar. Só que infelizmente tem uma alta taxa de mortalidade e muitas vezes o desfecho é desfavorável. Por isso a importância da informação, né, doutor? E assim, tem que evitar. Isso aí vai para todo mundo que gosta de frequentar, adora ir para áreas de campestres, fazendas, etc. Quando você chega numa casa assim, que está fechada, aí você abre e fala, vamos limpar isso aqui. É gravíssimo isso, tá? Porque tem várias doenças que são transmitidas por essa poeira que fica parada de animal, às vezes entra rato, etc., urina e você não vê. Então, o mais adequado quando você vai limpar ambientes fechados muito tempo é você estar de máscara e uma máscara apropriada, porque essa poeira que sobe é extremamente grave. Entendi, doutor. Tem muitos assuntos relacionados à sua área, muitos que eu gostaria de abordar, mas o nosso tempo já está finalizando. Eu lhe agradeço muitíssimo a sua entrevista. Tem mais alguma coisa que o senhor queria passar para os nossos telespectadores? Eu queria só falar sobre vacinação, que a gente falou sobre várias doenças que não tem vacinas, tipo doença de Chagas, leptospirose, hantavirose, não tem como vacinar, mas muitas outras tem, né? Então, sarampo, poliomielite, dengue, o herpes zoster, as pneumonias, as meningites, tudo isso tem como evitar. Então, principalmente os mais vulneráveis, crianças pequenas e idosos, precisam estar vacinados para evitar o que se tem de proteção. O que não tem proteção, infelizmente, é a educação e a informação. Tá, a sua rede social já está aqui na tela. Acompanhe o Dr. Lorival, ele produz bastante conteúdo, bastante informação.
E tem mais alguma coisa, doutor? Eu quero só que te marque um outro encontro para conversar. Maravilhoso! Adorei! Porque é muita coisa, né? Muita coisa. Agora você entendeu porque eu sou apaixonado pela infectologia, né? É muita coisa para trabalhar. Obrigada, doutor. Obrigado também, Michele. Obrigada a você que ficou aqui conosco nessa entrevista maravilhosa com o doutor Lorival Marsola. Até o próximo programa.